toda a honra, toda a glória nesta manhã, obrigado por tudo que o Senhor já fez, irmão. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer, porque eu tenho certeza de que os meus irmãos e eu também vamos abrir o nosso coração para receber a tua palavra, Pai, que o Senhor vai trazer neste momento. Fala conosco, Senhor. Te peço, Senhor, pastor Santo, tomar. Ele pode estender a mão, orar para o servo de Deus. Amém. Pai Santo, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez entre nós hoje. Muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer através da boca do teu filho, Pai. Recompensa, Pai, todo o esforço que o teu filho tem feito na tua casa. Honra ele, Senhor. Usa a boca dele, Senhor, para abençoar toda esta casa, para abençoar todo o Boston, todo o Massachusetts, toda essa nação, Senhor. Usa o teu filho onde quer que ele plante a planta dos pés dele, Senhor. Que o Senhor seja com ele, Pai. Guarda a vida dele, da casa dele, da família, dos filhos, Senhor. Guarda os bens dele. E abençoa o teu filho grandemente. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Paz do Senhor para todos. Amém? Graças a Deus. Você vai sentar um minutinho. As crianças estão por aí ainda, para nós orarmos por elas. Elas podem vir aqui à frente. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Está ótimo assim. Para tomar assento na igreja, nós vamos orar pelas crianças. Amém? Vamos estender a mão aqui para frente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, queremos te louvar. As crianças com os olhinhos fechados, close the eyes. Amém? Senhor, nós queremos te louvar pela vida das crianças que estão aqui na frente, que vão ter agora a sua igreja. Venha abençoá-las de uma maneira poderosa, usar as professoras, Deus, os professores, que eles possam ser ricamente, ó Pai, cheios da tua palavra, da tua presença, que eles possam continuar crescendo, guardados pelas tuas mãos. Nós oramos por eles e abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vocês podem ir para a super igreja, amém? Em nome do Senhor Jesus. Bom dia para todo mundo, a paz do Senhor, amém, igreja? Nós temos a visita do Vinícius, ele está aí? Vinícius, vamos dizer um bem-vindo para o Vinícius? Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Vinícius, em nome de Jesus, graças a Deus. Quem está feliz com Jesus nesta manhã? Amém. Tem um amém, tem um glória e tem um aleluia aí? Aleluia, Deus é maravilhoso. Antes de nós estarmos aqui pregando a palavra de Deus, eu quero, juntamente com a missionária Marluz, que é a líder das mulheres e eu como líder dos homens, agradecer a todas as irmãs e irmãos que estiveram ontem envolvidos, incumbidos em vender e fazer o delivery, preparar tudo daquela deliciosa feijoada. Nós queremos agradecer. Nós vendemos aproximadamente 150 feijoadas para a glória de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se quiser aplaudir, pode aplaudir. Primeiro a Deus e segundo por aqueles que contribuíram e ajudaram neste desafio que nós estamos aqui. Se você não acertou ainda a sua marmita, procura a missionária Marluz, que ela está recebendo e de bom grado, amém? Se você ainda não acertou, para a glória do nome do Senhor. Segunda coisa que eu gostaria de agradecer aqui, primeiro ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele está nos dando força e vai continuar dando força para essa igreja. 2016 vamos expandir, 2016 a igreja vai crescer, mas nós também não vamos parar, porque o Senhor e o seu Espírito está nos fortalecendo para trabalhar, amém? Então trabalhe. Eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs que estão nos ajudando aí, preparando alguma coisa para nós, um cafezinho, alguma coisa, dando a força moral, fazendo alguma coisa para nos ajudar, e os irmãos que nos ajudaram nessa empreitada da pintura, amém? Louvamos a Deus pela vida do irmão Simval, que fez esse molden aí que vocês estão vendo, fez aquela cruz. Eu e Charlene, nós estamos aí também colocando esses painéis. Eu louvo a Deus também pela vida do Edmilson, que nos ajudou, do Jean Terra, até o Darlin foi um homem que me ajudou a cortar aí. Até o Darlin, vocês acreditam? Que deu de pintor, Sansão, que maravilha, o Anderson, mas tem o Samuel, me ajuda aí, Darlin. O Jean também deu aí de cagai, né? Cortando
pincel, sujando mais o carpete do que pintando a parede, mas está tudo maravilhoso. A missionária Marluz, que fez uma comidinha sábado retrasado para nós, a Nara, que nos ajudou com aquele pano maravilhoso da cruz. Louvado seja Deus. E as demais irmãs que passaram por aqui, dando aquela força moral para nós, falando para nós prosseguirmos, para nós irmos. E nós não vamos parar, irmão, porque a igreja, nós vamos fazer aqui dentro e lá fora também. Tem muitas almas para serem ganhas para o Senhor Jesus Cristo, amém? Então, se você tiver um tempinho para mandar um text, manda. Para ligar para alguém, ligue. Para fazer o evangelismo junto com os jovens, com o Charlinho, com o pastor Carlos, nos ajude nessa obra, porque com certeza este lugar está bonito, vai ficar muito mais ainda, porque o que embeleza este lugar é a presença de Deus. Em segundo lugar, é a vida das pessoas aqui adorando a Deus juntamente conosco, amém? Quem está feliz com Jesus nesta manhã, dá uma salva de palmas para Jesus nesta manhã, porque tudo que é feito aqui não é para a glória nossa, de nenhum homem, é para a glória de Deus. Ele merece tudo aqui nesta manhã, amém? Esperamos, pastor Carlos não está vendo ali, nem a pastora Judite, espero que não, viu, que vocês estão nos ajudando aí, né? Mas espero que eles gostem, quando eles chegarem de viagem com Carlinhos, daquilo que nós podemos fazer um pouquinho, mas o pouco, diz um ditado que fala, um pouco com Deus é muito, né? Amém? Pouco que você está fazendo, se esforçando, está sendo uma bênção, e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida também daqueles irmãos que estão colaborando para a reforma aqui do nosso púlpito, do altar. Vamos fazer um púlpito aqui. Isso aqui é púlpito, isso aqui é altar. Nós vamos fazer um púlpito bem breve, lindo, para colocarmos aqui. O pastor gosta de madeira, vamos fazer um púlpito de madeira bonito para combinar com a ornamentação. Os irmãos aí corajosos querem mudar o altar também, esse lugar que nós estamos aqui, colocando uma madeira bonita aqui na frente, pintada, fazendo uma escada ali, outra aqui, aumentando um pouquinho para que quando aquele coral lindo for cantar aqui, eles tenham espaço, a minha esposa não caia de novo do tablado, tá bom? Oh, Jesus maravilhoso, Deus é bom. Se minha esposa quebrar a perna, eu também vou ter que quebrar, né? Para não ficar igual a ela, porque é uma só carne. Mas não vai acontecer na vida de ninguém, porque o Senhor tem bênção para nós aqui dentro e lá fora também, porque Ele é o Deus conosco, amém? O Emanuel, quem tem o Emanuel na sua vida aí, de glória? Amém? Então eu quero agradecer a todos que estão ofertando. Continua ofertando. Você ganhar um aumento do seu patrão, dá uma oferta para abençoar aqui, porque as obras aqui dentro ainda não terminaram, e aqueles que ainda vão nos ajudar ofertando, que vocês continuem para a glória de Deus, para que nós possamos continuar e a igreja está abençoada para receber as almas, amém? Em nome de Jesus. Vamos nos pôr sobre os pés e vamos abrir a palavra de Deus. Também quero aqui agradecer em nome do pastor Carlos, de toda a diretoria da igreja, os obreiros, aos dizimistas, amém? Sem os dízimos na igreja, irmão, não tem como fazer nada, não tem como abençoar a vida dos pastores, abençoar os pregadores que vêm, ajudar alguém quando está em necessidade. Também quero de público, antes de você abrir no Salmo 23, amém? Pode abrir, agradecer aos gideões que nos ajudaram em um pequeno momento singelo, uma expressão de apoio, de mão estendida. Tinha um rapaz, para quem não sabe, as irmãs aí talvez não sabem, que é amigo do meu cunhado, o Alessandro, e ele estava passando fome, literalmente. Ele é uma pessoa desviada, esse rapaz, irmão de um pastor, de uma missionária, de uma família evangélica. Ele está desviado, mas ele estava dentro do quarto dele, olha para vocês verem, orando a semana toda, falando: Deus, manda alguém trazer comida aqui para mim. E aí, quando ele compartilhou com meu cunhado não aguentou e bombardeou lá o WhatsApp dos gideões, que é os homens da igreja, e nós nos mobilizamos aí, fizemos um carrinho de compra, chegamos lá com uma compra para uma família, abençoamos ele, pagamos o celular dele que estava desconectado, para ele poder fazer o contato, está desempregado, oramos com ele na porta da casa dele, e com certeza em breve ele chama Sérgio, vamos trazer o Sérgio aqui, e nós cremos que ele vai voltar para Jesus, para a glória do nome do Senhor. É isso aí, irmão, a igreja tem que trabalhar aqui dentro para abençoar, fazer isso aqui bonito, mas também ir lá fora, porque as almas estão esperando por nós. Em nome de Jesus, que 2016 Deus use as senhoras, use os varões, use os obreiros, use os jovens, use as crianças, porque a obra não pode
23, então esse é o meu agradecimento a todos os irmãos, a todos aqueles que estão colaborando. Que Deus continue tocando no nosso coração. Agradeço aos dizimistas da igreja, aos que ofertam para missões. Que Deus abençoe vocês de uma maneira geral. E quem recebe a bênção de Deus, fala outro amém para mim, por favor. Amém? Glórias a Deus. Salmo 23 está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, ou por longos dias. Aleluia, amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pode fechar a tua Bíblia, pode colocá-la sobre a cadeira que você está sentado, assentada, e vamos agradecer ao Senhor por esta manhã maravilhosa. Eu só uma consideração aqui que eu queria te dar, um conselho. Venha para a escola dominical, se esforce, meu querido. Este é um seminário, uma faculdade teológica que você está tendo a oportunidade de fazer free, de graça, de não tirar nem um centavo do seu bolso, e ainda mais você vai alicerçando a sua vida, os seus filhos, o seu casamento, a sua família. Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor às 10 horas da manhã no domingo, aprendendo da sua maravilhosa palavra. Pai querido, Pai maravilhoso, queremos te agradecer nesta manhã pela presença dos meus irmãos e pela presença maravilhosa do Senhor. Fala conosco mais uma vez esta manhã de domingo, Pai, nesse dia 13 de março, um dia maravilhoso de sol lá fora, mas aqui dentro o sol lá fora não é maior do que o sol que está aqui dentro, porque o que está aqui dentro é o sol da justiça, é o Deus Todo-Poderoso, para iluminar a nossa vida, para iluminar os nossos caminhos. Eu quero te pedir nesta manhã, ministra os nossos corações mais uma vez, meu Senhor, e que a tua palavra possa achar abrigo na nossa vida, no nosso coração. Muda a nossa vida pelo poder que há nas sagradas escrituras do Senhor. Que nesta manhã, Senhor, ninguém venha se dispersar, mas que todos, de uma maneira geral, possam estar ligados com o Senhor aqui nesta manhã. Fala conosco mais uma vez. Eu oro e te agradeço pelo louvor, pela tua palavra linda, e eu creio, Espírito Santo, agora é a hora do Senhor trabalhar na igreja pela palavra. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Quem assenta dizendo amém pode tomar o teu assento. Graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, eu louvo ao nome do Senhor nesta manhã pelo privilégio mais uma vez de estar ministrando aos vossos corações. E eu quero louvar ao nome do Senhor, que a sua palavra, ela se renova a cada manhã. Quem crê nisso? Amém? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, penetrante, como espada de dois gumes. E eu louvo ao Senhor pelo Senhor ter me despertado. Eu estava com um outro texto também para preparar a mensagem para esta manhã, mas Deus falava comigo que era preciso eu relembrar daquilo que Ele representa para as nossas vidas. E não há nada mais importante, sim, este texto tão importante da palavra de Deus, que é o Salmo de número 23. Se você perguntar a um judeu estudioso da Torá, estudioso do Antigo Testamento, que é a Bíblia judaica, no original hebraico e transliterado para tantas outras línguas, para conhecer as sagradas escrituras deste Deus maravilhoso, que salvou e fez a nação israelita e tem abençoado a igreja por causa de Cristo Jesus na face da terra. Quem é importante para eles de personagem, eles vão dizer a vocês que existem dois homens na figura de pastores que passaram na vida do povo de Israel e que significa muita importância, são pessoas muito importantes para eles. O primeiro deles é um dos patriarcas chamado Moisés. Moisés, você vai perceber que foi um homem que cuidava também de ovelhas.
Você vai perceber no capítulo de número 3, quando Moisés, ele estava na casa do seu sogro chamado Jetro. E quando ele estava na casa do seu sogro chamado Jetro, depois de ter fugido do Egito, matado um egípcio, e achou que iria se esconder de Deus, esconder de todos, ali Deus, quando ele cuidava nas campinas dos lugares aonde ele levava costumariamente, todos os dias, diariamente, as ovelhas do seu sogro para cuidar, para comer, para pastar, apareceu Deus em um pequeno arbusto chamado sarça, e o Senhor falava com ele: Moisés, meu servo. E ele tremeu e disse que saiu uma voz do meio do fogo que queimava aquele arbusto, mas não se consumia. Ele disse para Moisés desta forma: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde você está na minha presença é um lugar santo. E Deus começou a dialogar com Moisés, um simples pastor, mas um homem que tinha um chamado tremendo para ser pastor de uma grande nação chamada o povo de Israel. Moisés foi muito importante, mas antes de ser o pastor literal do povo de Israel, ele estava ali aprendendo, cuidando de ovelhas. Ele estava lidando com ovelhas, sabendo dos detalhes o que é ser um pastor de ovelhas. O segundo homem, se você perguntar para o israelita que marcou a história de Israel, de tantos profetas e reis que passaram, é um pequeno jovem que a princípio foi chamado por Deus, sendo jovem adolescente, chamado Davi. Conhecemos muito bem, Davi também foi o pastor das ovelhas do seu próprio pai. E quando ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, um dos seus irmãos chegou correndo, chamando ele para ele retornar. E diz que quando Davi chegou cheirando ovelha, com a sua roupa de um simples cuidador de pastor, com seu pequeno embornal, com seu estilingue, as pedras ali, com o pequeno cajado que tinha na mão, cuidando das ovelhas do seu pai, Deus usou o sacerdote chamado Samuel. E quando Samuel, com aquela figura sacerdotal, com aquelas vestes sacerdotal, com a mitra na sua cabeça, todo adornado como sacerdote, um chifre na mão cheio de óleo, ele estranhou a figura daquele homem que deveria ser respeitado, reverenciado, porque era um homem de Deus. E ali ele se colocou no meio dos seus irmãos que estavam assentados esperando algo acontecer com tudo à mesa. Então o Senhor falou ao coração de Samuel: unge, porque este mesmo meu escolhido. Davi se colocou naquele lugar de joelhos, e o azeite então foi derramado sobre a sua cabeça, o chamando para uma grande obra que 40 anos depois se cumpriu, quando Saul morreu e o seu moço em uma batalha, ele fincando, se suicidando, com medo de morrer, fincando então a sua própria espada sobre ela, morrendo ali no campo de batalha. Deus então levanta 40 anos depois que aquele óleo foi derramado na cabeça do pequeno pastor chamado Davi, foi chamado então para tomar conta do grande povo chamado povo de Israel. E para este povo chamado Israel, hebreu, judeu, se você perguntar para ele quem são os pastores mais importantes que passaram no meio do povo de Israel, eles vão dizer a você, vão dizer para nós aqui, Moisés e Davi foram muito importantes como pastores, porque a função pastoral de cuidar de ovelhas literal era uma função muito importante para o israelita, porque a ovelha era a fonte tanto de alimento como fonte de lucro por causa da sua lã. E aqui, queridos, quando era lido este salmo de número 23, eles sempre se lembravam: Moisés foi um grande pastor, Davi foi um grande pastor, e em terceiro lugar, o nosso Deus também é um grande pastor, porque o nosso Deus, ele cuida de uma maneira poderosa dos seus filhos, do povo de Israel. Para nós, se trazermos esta palavra do Salmo 23 à nossa vida, vamos perceber que Deus era Deus sendo pastor tanto de Davi como Moisés, mas Deus também é pastor de Israel e é pastor da sua igreja hoje em dia. Quem tem Deus como seu pastor, agradeça a Ele, porque Ele continuará cuidando da sua e da minha vida para a glória do nome do Senhor. Quando diziam: o Senhor é o meu pastor, eles lembravam de Moisés, eles lembravam de Davi. E hoje, quando nós lemos este texto, nós lembramos da
grandiosa mão de Deus cuidando de cada um de nós de uma maneira poderosa, de uma maneira linda. Mas também o israelita, quando lia o Salmo 23, quando ele pensava no Salmo 23, aqui tem uma mensagem messiânica, porque o Salmo 23 está falando justamente de sacrifício. Por que está falando de sacrifício, pastor? Porque o Salmo 23 nos mostra aqui uma ovelha sendo bem tratada nos primeiros 3 versículos, uma ovelha sendo levada a alimentar, sendo levada a tomar água, sendo levada a cuidar e sendo bem cuidada pelo pastor. Mas aqui também nos mostra uma mesa. Que mesa é essa? Uma mesa que, quando era preparado o sacrifício naquela época, que eles deveriam sacrificar para perdoar a nação individualmente, uma família, uma pessoa individual, se falava de sacrifício, o sacrifício de tanto a começar de um pequeno passarinho, de uma pombinha, por não ter condição financeira de comprar um animal grande, como chegando a uma ovelha e depois chegando até uma novilha. E este sacrifício, queridos, era feito diariamente pelo pecado das pessoas. Uma só vez por ano, o sumo sacerdote que cuidava do templo, na época do Antigo Testamento, do templo chamado tabernáculo móvel, ele entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, com uma roupa diferente. Ele entrava na sua mão com um recipiente com sangue de um animal que era matado naquele dia, que era preparado, chamada novilha vermelha. O que significa essa novilha vermelha, pastor? Era uma novilha que era tratada durante aproximadamente 1 ano, e essa novilha vermelha não podia ter nenhuma mancha, nem nenhum defeito, nem problema visual, nem auditivo. Ela tinha que ser perfeita. E quando era sacrificado, aquele sangue era reservado no recipiente, era esquartejada, colocado os pedaços sobre o altar, e aquela chama consumia ali, e diz que aquilo era como um cheiro suave para o Senhor. Agora vinha um sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, e quando ele ia adentrar no lugar onde tinha uma cortina bem grande, cobrindo aquele lugar chamado lugar santo, e depois o santo dos santos, que era propriamente o lugar reservado onde tinha a arca da aliança lá dentro, ele tinha que se preparar, e preparar muito bem preparado. Amarrava-se uma corda aqui na sua cintura, e quando ele ia adentrando ali, a primeira coisa que ele fazia era chegar até o lugar chamado a mesa dos pães da propiciação. Se ele tivesse fome, ele poderia comer daqueles pães, senão ele deveria chegar até o altar que estava lá direito, chamado altar de incenso, um lugar santo, e continuar checando se o incensário, o altar de incenso, estava ligado, olhar para o lado esquerdo com as 7 pontas, chamado candelabro ou luzeiro, e ver se cada uma delas estava com as suas lamparinas, com as suas pontas acesas. Tudo tinha que ser perfeito. E agora, vendo que tudo estava perfeito, adorando, louvando o Senhor com aquele recipiente na mão, ele abria a última das cortinas, que era a segunda cortina, e lá estava o lugar chamado de Santo dos Santos. Naquele lugar chamado de Santo dos Santos estava uma arca toda feita de madeira de acácia, coberto por dentro e por fora com ouro fino, passado 2 varais com argolas, estavam ali, porque o momento quando era transportado o tabernáculo, ela era transportada, e os sacerdotes colocavam sobre os seus ombros a arca, a presença de Deus. Ali dentro daquela arca existiam algumas coisas, mas não é sobre isso. Mas sobre a arca existiam 2 figuras de anjos com suas asas, não é, bem grandes, um para frente do outro. E o que o sacerdote tinha que fazer com aquele sangue daquela novilha? Ele tinha que espargir ou jogar as gotas sobre aquele lugar, a tampa, chamada a tampa do propiciatório, que cobria a arca. E ali ele deveria orar a Deus e falar: Senhor, por causa do sangue desta novilha, por causa do sangue desta novilha que foi preparada, perdoa todo o pecado de Israel, perdoa o pecado de toda essa nação. E diz que por causa, primeiro, escuta bem, da vida do sacerdote, porque deveria estar uma vida santificada, e do sangue da novilha, que não tinha nenhum defeito, estava ali, podemos dizer assim, como se fosse toda purificada. Deus recebia a oração e o sangue sobre o propiciatório, e o pecado de toda aquela nação
era perdoado para a glória e para a honra do nome do Senhor e felicidade de Israel. Mas se o sacerdote, preste atenção nisso, ele estivesse com a sua vida sem estar de acordo com a vontade de Deus em santidade, aquele sacerdote morreria ali dentro, ele morria ali dentro. E aí ali nas orlas das suas vestes, irmãos, existiam sinetes, como se fosse o tamanho de umas romãs, que por dentro tinha um sinetinho. Quando ele andava no lugar santo, e depois lá no Santo dos Santos, se escutava o barulho dos sinetes que estavam em toda a orla das suas vestes. Quando os sacerdotes cá fora, que tinha a ponta da corda, né, ali para eles poderem puxar. Por que aquela corda amarrada na sua cintura? Porque se o sacerdote não tivesse com a sua vida de acordo com a vontade de Deus em santidade, o Senhor o fulminava ali dentro, o Senhor matava. E se não escutasse mais o barulho daquelas sinetas, ele já sabia. O sumo sacerdote foi fazer o sacrifício anual por nós, pela tribo levítica e por todas as tribos de Israel, mas ele morreu lá dentro porque a sua vida não estava em santidade. Quando ele movimentava, o barulho era escutado lá fora, e se ele continuasse com vida, o barulho era escutado lá fora. Se ele morresse por falta de santidade na sua vida, eles então pela corda o puxavam. Para isso que significava a corda, para isso que era a corda amarrada na sua cintura, e puxava-se para fora. Por que eu estou dizendo tudo isso sobre a questão do sacrifício? Porque o Salmo 23, quando fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, está nos mostrando, queridos, o cordeiro que deveria ser morto. Aqui não está falando só de mesa preparada para você receber a vitória, mas aqui está falando da mesa do altar, daquele que precisou primeiro conquistar a vitória por você e por mim, para você sentar na mesa literal, que é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Se Jesus não fosse um cordeiro puro, para isso que era um cordeiro ou uma novilha, tinha que ser de humano, não podia ter problema auditivo, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter mancha, tinha que ter a saúde e o aspecto perfeito. O Salmo 23 fala desse cordeiro. Antes de você provar de Deus como pastor, você precisa de entender que o cordeiro preparou todo o sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício, ele morreu na mesa, aleluia, do sacrifício. Sabe para quê? Para que os teus e os meus inimigos entendam e compreendam que Deus, ele sempre provém tudo para nós, que Deus, ele sempre provém o perdão para os nossos pecados, e ele preparou Jesus para morrer no nosso lugar, para dar uma grande vitória a nós na presença dos nossos adversários, para que hoje você possa ser livre para adorá-lo, para bendizê-lo e para glorificá-lo em espírito e em verdade. Onde estão os livres aqui nesta manhã, que compreende que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Mas infelizmente não foi assim para os judeus. Infelizmente não continua assim para os judeus entenderem que o Salmo 23 fala do Messias, fala de Jesus, fala do Cordeiro que morreu por nós. João capítulo 5:39, escuta bem, está dizendo assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas, Jesus dizendo, que testificam de mim. Lucas 24:44, Jesus disse a eles: são essas palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e também nos salmos. Aqui nos dá mais uma vez afirmativa, e eu posso afirmar, Salmo 23 fala de Jesus, porque Jesus, ele diz, nos salmos vocês vão encontrar mensagens que de mim também testifica. E o Salmo 23 aqui, esse cordeiro primeiramente, esse cordeiro aqui que come pastagem, que tem uma mesa que é o altar, preparada na presença dos inimigos, para ele poder saciar o desejo do seu trabalho, está falando de Jesus. Ele é o cordeiro que o salmista está dizendo aqui, que foi a provisão de Deus para você, para mim, ser perdoado para a glória do nome do Senhor e para a alegria nossa, que somos perdoados por causa do sangue do cordeiro. Quem está feliz por ser perdoado nesta manhã? Aleluia. Mas o salmista
ele também nos deixa uma mensagem relacionada a nós. Uma mensagem falando do pastor. Quem é o pastor? Pastor é Deus. E quem são as ovelhas, ou quem é a ovelha? As ovelhas somos nós. Mas aqui, se você prestou atenção, o salmista, que é o salmista Davi, que teve uma experiência de cuidar de ovelha literal, mas teve a experiência de ser ovelha de Deus como pastor, ele está falando assim: o Senhor é o meu pastor. Ele não está falando o Senhor é o nosso pastor. Primeiramente você tem que entender que Deus precisa ser o pastor individual seu. Você precisa de ter um relacionamento como Deus como pastor e você como ovelha individual. Por isso nesta manhã entenda, não viva de experiência coletiva. É bom ver pessoas, eu sempre falo isso aqui, vou frisar novamente, ver o meu irmão que é você, a minha irmã que é você, irmã, sendo abençoado, é a alegria do meu coração. Mas eu preciso de entender que eu como ovelha preciso de ter uma experiência com Deus como meu pastor, porque não adianta viver da sua experiência para a minha vida. A sua experiência vai me ajudar, mas eu preciso viver as minhas próprias experiências com Deus, porque é isso que vai fazer com que o meu coração, a minha vida, reconheça que Deus é pastor e que eu, em segundo lugar, tenho caminhada com Deus e Ele vai continuar agindo na minha vida como pastor, aleluia. Porque senão, pelo contrário, nós vamos sempre falar: o Senhor é o nosso pastor, mas na hora que eu preciso que Ele seja o meu pastor, eu não vou reconhecê-lo como meu pastor, eu não vou entender da grandeza dele como meu pastor. Davi, ele pôde falar: o Senhor é o meu pastor. Aqui está falando de um só pastor, que é Deus, e aqui está falando de uma só ovelha, que é Davi. E nada me faltará, porque Davi viu antes e depois, quando foi rei, como Deus era como seu pastor. Ele viu Deus cuidando dele. Não é isso que diz quando ele enfrentou o gigante Golias? Estão lembrados? Ele virou para Saul, que era rei naquela época, e ele falou: Saul, espera aí um pouquinho, eu vou te dar um testemunho daquilo que Deus foi na minha vida, que Deus é na minha vida. Olha, quando eu estava lá no meio das malhadas, como pastor do meu pai, cuidando das ovelhas da casa do meu pai, quando vi um urso, o urso não dava comigo. Quando vi um leão, também tampouco. Da mesma forma que eu fiz com o urso, fiz com o leão. Se aparecer urso e leão de novo, é a mesma forma que eu vou tratar esse incircunciso filisteu. Eu vou até ele, em nome do meu pastor, em nome do Senhor dos Exércitos, e ele vai cair por terra, porque eu já tive uma experiência maravilhosa com Deus para cuidar das ovelhas do meu pai. Meu irmão, quando Deus é o seu pastor e nada te faltará, quando Deus é o seu pastor, você tem sobra diante do inimigo para mostrar para ele que você está seguro no Senhor, que você está seguro nas promessas de Deus. Primeiro o texto me mostra, é um pastor de uma só ovelha. Nesta manhã eu quero te dizer, meu querido, busque experiências com o Senhor individualmente. Busque ao Senhor como seu pastor, compreenda quem Ele é para a sua vida. Jesus mesmo disse: são lá nos salmos que vão testificar de mim, são lá nos profetas que vão testificar de mim, é lá na lei de Moisés que vai testificar de mim. Jesus disse: olha, examina as Escrituras, me conheça pelas Escrituras, porque são elas que testificam de mim, são elas que vão mostrar quem realmente eu sou. Queridos, o Senhor, Ele quer ser o seu pastor individual. Ele já é pastor coletivo da aliança, da Igreja Assembleia de Deus Aliança, mas Deus quer ser o seu pastor individual. Nesta manhã eu estou te dizendo, eu quero te dar um conselho: busque experiências pessoais com Deus. Não viva da experiência do nosso chamado Google, do YouTube, das redes sociais. Não olhe para a vida de ninguém. É o sonho de todos nós, quando nós nos identificamos com alguma coisa, com um jogador de futebol americano, brasileiro, né, de soccer, ou com um jogador de basquete, ou de voleibol, de qualquer esporte, ou uma pessoa que é velocista, ou uma pessoa que dirige um carro de Fórmula 1, a tendência é identificarmos com algum esporte, com alguma celebridade. Eu quero te dar um conselho nesta manhã: não baseie a sua vida com a vida de homens, baseie a sua vida com a experiência que Deus quer dar para você. Busque a sua
você vai achar conhecimento, sabedoria e saída para todos os problemas que vêm relacionados à sua vida. A igreja quer dar um glória aí, amém? Aleluia. Salmo 23 também, irmãos, eu estava estudando um pouquinho. Ele nos fala muito de uma interpretação chamada interpretação figurada, ou chamada interpretação de enigmas. Existe uma mensagem que está embutido aqui. Primeiro, falando de Jesus como ovelha, como sacrifício. E segundo, daquilo que realmente Deus é, que Deus representa para a nossa vida. Se nós interpretarmos, Deus me deu uma mensagem só do primeiro versículo, só do primeiro. E olha aqui, nós temos 6 versículos no Salmo 23. Se você analisar bem o Salmo 23, é isso que eu quero falar nesta manhã, da grandeza de Deus, daquilo que Deus é. Deus é tão grande, irmãos, que não tem ninguém comparado ao nosso Deus. Não tem ninguém como o nosso Deus. Não tem deuses com Deus minúsculo. Se existem nomes falando, chamando ele de Deus, não existem deuses. Existe só um Deus, o Deus criador de todas as coisas. O Deus que usou Israel para vir o Messias, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que inaugurou a igreja, o Deus que nos salva, que nos protege, que nos abençoa, o Deus que cuida de nós. Só existe um Deus, e é este Deus que o Salmo de número 23 está falando dele. Este primeiro versículo está dizendo, na melhor tradução: o Senhor é o meu pastor e nada, não tem um i aqui, mas ponto e vírgula, nada me faltará. Esta expressão linguística no hebraico não é muito forte. Até para você pronunciar o hebraico, se usa muito a garganta. Porque é uma língua forte, é uma expressão forte. Para você traduzir é muito difícil, não é? Foi mais facilitada quando colocaram os chamados sinais maçoréticos, aqueles pontinhos, alguns traçozinhos para ajudar o original hebraico, mas não tem os sinais maçoréticos no original. Por isso que a tradução é muito difícil de ser feita, e Deus usou pessoas para poder realmente trazer a tradução maravilhosa da palavra de Deus. E aqui colocou: o Senhor é o meu pastor. Essa palavra pastor aqui, preste atenção, por isso que eu estou dizendo, precisamos buscar um relacionamento com esse Deus individual. Essa palavra pastor se assemelha muito à palavra no original pastagem. E algumas pessoas vão talvez pegar até algumas bíblias e vai estar escrito assim: o Senhor é a minha pastagem. Por quê? Porque pastor e pastagem tem tudo a ver. Pastor, ele está cuidando de ovelhas que estão em pastagens, e tem que ter uma pastagem para que a ovelha seja levada. Ou melhor, se nós pegarmos essa primeira expressão, pastagem e pastor, nós vamos muito bem entender que Deus, ele quando cuida de nós de uma maneira individual, presta atenção nessa mensagem para você entender, quando ele cuida bem de nós, e Deus jamais vai cuidar de uma maneira relaxada, quando ele cuida, e como ele cuida bem de nós. Pastor com ovelha nunca vai levar a ovelha onde não tem pastagem. Percebeu aí? O pastor, porque ama a ovelha, porque cuida da ovelha, ele sempre vai se preocupar aonde tem pastagem para minha ovelha, aonde tem lugar para minha ovelha poder comer, aonde tem lugar para minha ovelha poder se abrigar do sol, aonde tem lugar para minha ovelha chegar e eu colocar aqui um aprisco para cuidar dela, aonde tem lugar para minha ovelha tomar água. Irmão, falar de pastor é falar de alguém que está preocupado com as suas ovelhas. Porque pelo contrário, presta atenção, se não houver pastagem, se não houver água, se não houver sombra para poder as ovelhas descansarem, se não houver um abrigo para poder guardar as ovelhas durante a noite, ou nos momentos de tempestade, ou no momento que as ovelhas são ameaçadas, como que o pastor poderá dizer que ele é pastor? Ele tem que ter ovelha para ser pastor, porque senão, pelo contrário, ele não pode ser pastor. Então, pastagem, o cuidado, o material para cuidar da ovelha, a ovelha só vai existir quando houver pastagem para poder alimentar a ovelha. Quando se fala de pastor, como está aqui no original, aqui está dizendo que Deus é o Deus que provisiona como pastor sempre a pastagem para as suas ovelhas. Isso quer dizer uma coisa, querido, escuta ali que revelação tremenda e maravilhosa nesta manhã. Se o nosso Deus não há ninguém como Ele, e se Ele está
vida como pastor, fica tranquilo, de fome você não vai morrer, de enfermidade você não vai morrer, e pro inferno você não vai, sem sede você não vai morrer. Sabe por quê? Porque se você é ovelha e Deus é pastor, Ele sempre vai ter material de pastagem, de abrigo, de água, para poder cuidar da sua vida, porque Ele tem prazer de cuidar e de abençoar e de alimentar a você através das pastagens verdejantes. Levanta a sua mão e dá glória ao nome do Senhor. Pode estar dizendo aí, pastor, mas Senhor, pastor, eu estou passando uma magrela, estou passando uma dificuldade. Confia no Senhor como seu pastor, confia nele, peça sabedoria, porque Deus vai te dar condição financeira, espiritual, emocional. Ele vai te dar todas as condições para que apareça a pastagem. Ele vai te levar até as pastagens e Ele vai cuidar da sua vida. E daqui a pouco, quem quer receber já levanta a mão, e eu já profetizo daqui a pouco que você vai ter passagem para pagar todas as suas dívidas, porque Deus é o Senhor de pastagem. Ele é pastor, e se Ele é pastor, Ele vai cuidar de você realmente como você é, ovelha do seu pastoreio. Aleluia! Ele é o Senhor e Ele tem pastagem para a nossa vida. Exaltado seja o nome do Senhor. O restante do versículo está dizendo: e nada me faltará. Nada me faltará. Há uma ligação com o Salmo 16, versículo 2 e versículo de número 5. Olha o Salmo 16 que está dizendo: a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. O Senhor, o Salmo 16,5 está dizendo assim: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Salmo 16 tem tudo a ver com essa expressão falado aqui. Nada está trazendo para nós a palavra não. Ele não, o salmista está dizendo assim: o Senhor, Ele é, a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. E a expressão está dizendo assim: não tenho outro bem além de Ti. Essa palavra aqui, irmãos, dizendo não tenho outro bem além de Ti, no original essa palavra bem está relacionado a três palavras. Primeiro, a própria palavra traduzida do original, a palavra bem, que é alguma coisa de posse, a palavra herança e a palavra cálice. O salmista está dizendo assim: olha, a minha alma tem prazer de dizer a Deus: Senhor, Tu és a minha herança, Tu és o bem da minha vida, Tu és o cálice para poder me alegrar. Por isso que quando você lê esta passagem, essa parte aqui, querido, a palavra nada, no original ela dá a expressão, sabe de quê? Eu vou ler o versículo todo para você entender, como se fosse assim o versículo: o Senhor é a minha pastagem, não faltará a mim nada. Ou seja, queridos, se Deus for o bem da nossa vida, se Deus estiver nos tratando como ovelha e Ele nos coloca em pastagens, é porque sempre Ele vai fazer as heranças que Ele tem chegar até nós. Ele vai sempre fazer com que o cálice chegue até nós. Ou seja, Deus vai fazer com que coisas muito mais que nós estamos esperando, que são os seus bens, as suas riquezas, vem até nós. Isso quer dizer que nós podemos nos considerar como as pessoas mais abençoadas da face dessa terra, porque se Deus tem heranças, se Deus tem riquezas, se Deus tem bens, se Deus tem cálice transbordando para nós, festejarmos com Ele, pode ter certeza de uma coisa: vamos usufruir de tudo isso, porque o Senhor nos considera como seus filhos amados, e na condição de filhos somos herdeiros de coisas maravilhosas que só compete a Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Exaltado seja o nome do Senhor. Quando você lê esse primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor, lembre, se Ele é o meu pastor,
Se Ele é o meu Senhor, não vai faltar nada para eu poder me alimentar e ser abençoado. Não vai faltar recurso para a minha vida. E a segunda parte está dizendo: nada me faltará, é porque nas mãos de Deus existem bens sem medidas, herança sem medida, um cálice de alegria para você sem medida. E só quem pode nos dar é o Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Por isso, nesta manhã, nesta palavra breve, o Senhor quer nos mostrar, querido, que não é hora de nós nos preocuparmos com nada. O Salmo de número 104, escuta bem, é o próprio Deus que cuida dos animais. E não vai cuidar de mim, de você? Vai cuidar de mim, de você, porque Ele próprio que cuida dos seus animais. Salmo 104, 21 está dizendo: os leãozinhos rugem pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Então até o leão sabe: eu vou buscar a minha presa, mas existe o meu Criador, instinto do animal. Ele vai prover para mim a presa. É o Senhor que provém para os leões e para toda a criação uma maneira deles serem sustentados na face desta terra. Dá uma glória aí, meu querido, por favor. Versículo 27 está dizendo assim: todos esperam de ti que eles dê o seu sustento em tempo oportuno. A palavra todos não exclui ninguém. Irmãos, até o ímpio sabe que existe alguém superior, e que este alguém superior é que supre as necessidades deles. Mas eu tenho uma outra palavra também para te dar, que está em Hebreus 1:3. Lá está dizendo que o nosso Jesus, que é o nosso Salvador, Ele sustenta. O versículo está dizendo assim na parte B: sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Meu irmão, se é Deus pela sua palavra que disse haja luz, haja firmamento, haja separação entre água e terra, haja animais, haja erva, venha tal animal, venha tal réptil, faça o homem a nossa imagem e semelhança. Nesta manhã Deus manda te dizer: não há um outro Deus a não ser Ele, que tem prazer de abençoar você, de me abençoar, que teve condição de enviar o Cordeiro para morrer na mesa, no altar, podemos dizer assim, de sacrifício por você e por mim. Deus provisionou e provisiona comida para você. Deus provisiona o sol para você, o frio para você. Deus provisiona as flores para nós podermos sentir o perfume. Mas uma coisa também que Deus provisionou e provisiona, sabe o que é? Todos os dias o perdão dos nossos pecados. E por causa de Jesus, todo dia, quando de coração falamos: Jesus, me perdoa, não quero fazer da mesma forma, Deus, Ele provisiona todas as coisas para nós, porque Ele é o pastor da nossa vida. Levanta a sua mão e adora Ele, porque Ele tem a provisão para perdoar os seus pecados. Agora, só para você descontrair um pouquinho, já imaginou, irmão, se Jesus não tivesse vindo? Você teria que comprar uma carreta, a carreta do Wendel, né? Para carregar todos os seus pecados em cima dela. E depois comprar storage e mais storage, e acumulando os pecados. Já imaginou, Charlinho? Que fardo pesado. Quer não, né? Nenhum também. Que fardo pesado seria. Que coisa terrível. O acúmulo de pecados. Os fardos. O próprio Jesus disse, né? O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Já imaginou o acúmulo de pecados na nossa vida? Mas nós louvamos ao Senhor por causa da ovelha, por causa do cordeiro do Salmo 23, que foi colocado sobre o altar. E ele, na presença dos inimigos, aleluia, demonstrou que a sua morte foi para poder nos exaltar, foi para poder nos abençoar, foi para nós entrarmos na qualidade de ovelhas deste Deus que é todo poderoso, que tem pastagem, que nada falta para nós, que tem bens, que tem cálice, que tem herança para nós. Deus é maravilhoso nesta manhã, e sem Ele não quero viver nem um segundo da minha existência na face dessa terra. Eu desejo isso para vocês também, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para terminar, meu irmão, Jesus puxa a orelha dos seus discípulos e de todos os que estão ouvindo Ele. Lá em Mateus 6, olha o que Jesus fala para eles.
Eu quero invitar o Pablo. Pode, Pablo, ora? Por favor. Olha aqui que Jesus fala para os seus. Jesus diz assim: por isso vos digo, escuta isso nessa manhã, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo com que haveis de vestir. Aí Jesus dá uma lição de moral para eles que estão só preocupados, e para nós só preocupados. Senhor, com que eu vou, qual a roupa que eu vou pôr para ir na igreja? Senhor, o que vai ter de comida amanhã para me levar para o meu trabalho? Senhor, será que vai haver trabalho no inverno? Jesus dá uma lição de moral para nós aqui. Ele diz assim: olha a pergunta, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário? Irmãos, a vida tem mais valor do que o terno que eu estou vestindo, do que o carro que você veio para a igreja, do que a casa que você mora, do que os seus bens no Brasil. Sabe por quê? Porque a sua vida é que demonstra o valor que você tem para Deus. É o que está aí dentro dessa carcaça chamada corpo, que vale para Deus. E é essa alma, essa vida que está aí dentro deste corpo, que Deus tem prazer de salvar e de dar vida eterna. Aleluia! Não é a vida mais importante do que o alimento? A vida é mais importante do que o alimento. A vida é mais importante do que o alimento. Olha a lição de Jesus. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas em contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não lemos o texto do Salmo 104? Os leãozinhos sabem que Deus é que vai provisionar a presa. Todos os animais sabem. Talvez você fale assim: eu vou jogar o restinho do pão aqui para o animal, para o passarinho vir e comer. Mas é Deus que está usando você para sustentar ele. É Deus que está usando você. Não pensa que nós, pela nossa racionalidade, o animal, o passarinho que não é racional, que é nós que vamos receber o mérito. Não, é Deus usando de você, de mim, para poder abençoar a sua criação. Porque a criação vai continuar até o último dia que existir este planeta, sendo cuidada pela mão do Deus Todo-Poderoso. E eu tenho uma palavra para você: e você também vai ser cuidado pela mão maravilhosa de Deus. Por isso eu te dou um conselho: para de preocupar só com as coisas dessa terra, e preocupa com a vida sua, que é importante para Deus, e que é ela que vai definir a sua entrada no céu ou não. Jesus pergunta: não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso desta vida? Eu quero dar um conselho para os jovens que estão aqui: não acelerem nada na vida de vocês. Tem pessoas muito mais vividas do que eu, que estou no púlpito aqui, e poderão te dar esse testemunho muito melhor do que eu. Mas eu estou com a oportunidade, eu quero te dar esse conselho. Fica preocupado: como é que eu vou ter recurso para pagar minha universidade? Quem vai ser o meu namorado, a minha namorada? Como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo? Não acelere nada, não passe, não atropele nada na vida de vocês, por favor. Porque aqui a Bíblia está dizendo: ninguém poderá com as vossas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da vida. Se eu perguntar aqui, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão: quantas atitudes precipitadas vocês tiveram e deram errado? Eu creio que a maioria de nós, os adultos aqui, vão levantar a nossa mão, e nós vamos dizer: eu já tive várias situações na minha vida que eu fui precipitado e deu errado na minha vida. Por quê? Porque esse versículo eu deveria ter conhecido ele antes de ter feito alguma coisa. Nós não podemos, irmãos, acrescentar nenhum minuto na nossa vida. Nós não podemos dar um jeitinho brasileiro, desculpe falar isso, mas é verdade. Nós não podemos acelerar o tempo de Deus na nossa vida. Nós não podemos dar a nossa mãozinha para Deus. Por causa das preocupações, muitos jovens estão fazendo decisões erradas, muitos homens estão fazendo decisões erradas, mulheres estão fazendo decisões erradas. Mas nesta manhã, a palavra do Salmo 23 é: se o Senhor é Senhor na sua vida, espera nele, porque Ele que tem pastagem para você. Nada vai te faltar, porque o Senhor é o único bem para a sua vida.
descanse nele, espere nele, e ele vai te fazer para a sua vida. Eu não vou ler o texto todo, versículo 31. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Podemos aplicar isso aqui a outras coisas. Ah, Senhor, como é que eu vou trabalhar amanhã? Onde está o trabalho? Onde está isso, aquilo, não é? São as perguntas. Agora é uma lição, é um chicotado de Deus agora. 32. Pois os gentios, ou seja, quem não tem Deus como pastor, quem não tem Deus trazendo pastagem, quem não tem Deus como seu bem supremo, como a sua herança, são desse jeito. Os gentios procuram todas essas coisas. O gentio está tão preocupado falando assim: eu vou entrar no inverno, mas eu tenho que ter $10.000 para passar o inverno. Estão tentando se preocupar e acrescentar alguma coisa na vida e não confiam e têm um relacionamento com Deus. Irmãos, eu não estou dizendo que você é pecado ter dinheiro no banco. Não me entendam, vocês estão entendendo a mensagem. Então, quem está entendendo a mensagem, diga amém. Mas isso não pode ser a sua preocupação. É verdade. Seu bem maior é o Senhor. Amém. O seu pastor que tem pastagens para você é o Senhor. Glória. Quem quer que você relacione com Ele é o Senhor. Vamos mais para terminar? De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis, fala de ansiedade de novo, as preocupações da vida, a falta de ter Deus como provisionador para as coisas que nós precisamos, e esquecendo quando nós não temos um relacionamento profundo com Deus e buscamos esse relacionamento. Escuta outro ouro aqui. Nós esquecemos dos bens que Deus tem, daquilo que Deus tem como riqueza. Lá está dizendo no Salmo, não foi isso que eu disse, 16? Ele diz assim, o salmista: eu não tenho outro bem a não ser o Senhor. Eu não tenho outra riqueza a não ser Deus. Ou seja, ele está dizendo: olha, se Deus é o centro de tudo na minha vida, se Deus é tudo para mim, eu preciso de descansar, porque o meu bem maior é o Senhor. Terminando, Jesus disse assim: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Tem gente, irmãos, que nem chegou direito sábado, já está preocupado com a segunda-feira. Preocupação, ansiedade, falta de ter o Senhor como seu verdadeiro pastor. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem que a igreja precisa de confiar mais no Senhor. Precisamos de confiar mais no Senhor. Confiar mais no Senhor para nós pagarmos as nossas contas. Confiar no Senhor para salvar o nosso filho, para salvar o nosso esposo, para cuidar da nossa vida, para cuidar do nosso ministério, para cuidar do nosso trabalho, para cuidar da Igreja Aliança. Precisamos confiar mais no Senhor nesta manhã. Se Deus é Deus e não há ninguém como o teu Deus, irmão, procure um verdadeiro relacionamento com o Senhor, porque Ele vai ser o teu bem supremo e nada vai faltar na sua vida, na sua casa e na sua, enfim, em tudo aquilo que você planeja. Vou terminar de ler o versículo e termino a mensagem. Pois o amanhã se preocupará. Quer dizer, olha aqui, Jesus está dizendo: olha, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Sabe por quê? Porque a preocupação não é você que tem que ter. Olha o texto. Quem tem que preocupar com o amanhã é Ele mesmo. É o amanhã, é a segunda-feira que ela tem que preocupar com ela. Eu tenho que preocupar e confiar no Senhor. Tem um salmo que fala assim: este é o dia que o Senhor fez. Irmão, a segunda-feira preocupa com ela, e a segunda-feira é feita por quem? Pelo Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Se nós temos que alegrar e regozijar, por quê? Porque Deus é o nosso pastor, e nada por causa dos seus bens nos faltará, porque o nosso bem maior é o Senhor. O nosso bem maior é o Senhor. O nosso bem maior é o Senhor. Essa manhã eu vim dizer para você, você que está aqui, querido, você que está roubado dentro de você, você que está vivendo uma vida de amargura, uma vida sem experiência com Deus, eu tenho algo para te dizer: Deus
aproxime dele, porque ele está próximo de você para poder te abraçar, para poder te abençoar. Deus está mais do que interessado em ver você abençoado em todas as áreas dessa vida. Por isso, nesta manhã eu quero te dar um conselho: busque ao Senhor, tenha um relacionamento com o Senhor, seja ovelha deste Deus maravilhoso, e todas as coisas, por causa da tua preocupação com o reino de Deus, vão ser acrescentadas para louvor e para a glória do nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Aplauda, agradeça ao Senhor em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé. Não está no script do culto, mas eu queria convidar as irmãs para nós, se podemos cantar aquele hino que diz: o centro dessa igreja é Jesus, centro da minha vida é Jesus, do princípio até o fim. Eu não sei o resto, mas daqui a pouco vai aparecer. Vai aparecer, o Pablo vai tocar e nós vamos cantar. O Pablo vai tocar e nós vamos exaltar. Jesus é o bom pastor e nós somos ovelhas dele. Ele é Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Ele é pastor, eu tenho que descansar. Jesus, tu és o centro, tudo se resume em ti, ó meu Jesus. Nada assim, nada mais. Ele vai te levar a pastos verdejantes, águas tranquilas. Vai levar você para uma vila, Cristo, para a sombra da árvore. Tua vara e teu cajado me consolam. Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Para colocar no altar de Deus um problema insolúvel, uma enfermidade. Talvez você tenha andado tão ansioso, ansiosa. A palavra de Deus para você nesta manhã é: eu sou o teu pastor, eu sou o Senhor teu pastor. Tenho passagem para vocês. Não tenho outro bem a não ser o Senhor, porque Ele não me deixará faltar nada. Queria que você saísse rapidamente, viesse aqui na frente, colocar alguma coisa no altar do Senhor. Teu filho, para ele ser o pastor do teu filho, teu casamento, tua empresa, a tua vida pessoal, a tua faculdade. Talvez você está andando
Aleluia, tem saída para nós nessa manhã. Aleluia. Do meu ser até o céu, declaro que é o centro, somente Jesus, sim, somente Jesus. Nós vamos orar agora, irmãos. Não há outra porta que nós tenhamos para bater a não ser a porta chamada Jesus. Não há um outro que cuida de nós a não ser o nosso Deus chamado Jesus. Não há um outro que tem bem para nós, outro bem para nós, a não ser Jesus, o bem para nossa alma, a reserva para nossa alma, a saída para nossa alma, a herança que nós estamos tomando posse, a não ser Ele. Se Jesus cuida de tudo e de todos, se Jesus liberta os endemoniados, encarcerados, cura as enfermidades, ressuscita os mortos, se Jesus salva, enche do Espírito Santo, da certeza do céu, esta é a manhã de dizer: Jesus, eu preciso do Senhor, Jesus, mais do que nunca. Vamos orar agora, vamos colocar agora as ansiedades. Irmão, a ansiedade é um dos degraus, escuta bem, é um dos degraus para chegar ao suicídio. A ansiedade é um dos degraus para chegar na depressão. Depois da depressão, o último grau é o suicídio. A ansiedade, volto a dizer, é um dos maiores males deste mundo, porque a ansiedade tem levado muitas pessoas à depressão. E escuta bem, eu um dia estava pesquisando, e não vai demorar muito. A ansiedade, a depressão está chegando no terceiro nível de doença, pior doença do mundo, e daqui a alguns anos vai chegar em segundo. E se Jesus, segundo a ótica daqueles incrédulos, demorar um pouquinho mais para voltar, poderá chegar até em primeiro índice de doenças da alma. Mas nesta manhã a igreja do Senhor, ela não vai viver em depressão, não vai viver em ansiedade, não vai viver em preocupação. Sabe por quê? Porque Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro dessa igreja, Jesus é que cura a alma, Jesus é que transforma, Jesus reverte tristeza em alegria, Jesus reverte decepção, aleluia, em contentamento. Jesus está aqui, igreja, Jesus está aqui. Lança agora todo esse fardo da depressão, esse fardo da tristeza, da ansiedade, esse fardo da falta, esse fardo de querer acrescentar um minuto de vida. Vamos lançar agora diante do Senhor. Pai querido, queremos orar a Ti nesta manhã. Eu te louvo, Jesus, por causa da Tua palavra. O Senhor é o Deus de pastagem, e nada faltará a mim, porque eu não tenho outro bem a não ser o Senhor. Nesta manhã, Pai, eu quero apresentar a Tua igreja, a começar da minha vida, dos meus irmãos que estão aqui, que cantam no altar do Senhor. Pai, o Pablo que está ali, esses irmãos, Senhor, que são uma qualidade de levitas, Senhor, músicos da Tua casa, que estão nos ajudando aqui através dos louvores a entrar na Tua presença. Nós, os obreiros que ministrando, pregando aqui, Senhor, e toda a igreja que está, Senhor, assentada nas suas cadeiras, de um modo geral, as crianças que estão lá em cima, Senhor, nos leve a confiar mais no Senhor, nos leve a buscar uma intimidade, um relacionamento no Senhor. Nesta manhã, meu Senhor, Espírito Santo, venha como fogo, para que o fogo para destruir, sim, para destruir a ansiedade, para destruir a depressão, para destruir os problemas, para destruir a tristeza, para tirar o vício. Espírito Santo, venha para tirar a preocupação do nosso coração. Fazemos nós lembrar que nós temos um pastor muito melhor do que Moisés, muito melhor do que Davi, aleluia, o nosso Jesus, aleluia, que mesmo declarou: eu sou o pastor, e eu como pastor dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus está dizendo a você: ainda tem solução, ainda tem porta aberta, ainda tem salvação, ainda tem transformação, ainda tem cura. Eu sou o teu pastor. E preste atenção a uma coisa: como pastor, Ele está preocupado a levar a você em pastagens verdejantes. Seja abençoado por Deus nesta primeira
E a palavra que Ele está dando nessa manhã é: tenha sua experiência comigo, filho, filha. Confia em mim mais. Descansa em mim. Descansa. Eu já fui o sacrifício do altar. Mas porque eu fui o sacrifício do altar, a mesa já está preparada nesta manhã. Se você, pelos olhos da fé, puder contemplar, talvez tem pessoas que olham, que pregam esse Salmo 23, eu já preguei, prego ainda, e falam assim: a mesa preparada é lá na glória. Não, irmão, a bênção que Deus tem para você é aqui, e na glória a vida eterna é aqui, e na glória a vida eterna é aqui, e na glória a vida eterna. Senhor, nós oramos agora, te entregamos tudo, Senhor. Entrega agora a tua ansiedade para o Senhor. Você está ansioso por quê? Por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Entrega agora. Entrega ao Senhor agora. Fala: Senhor, te entrego esse fardo agora. Te entrego essa preocupação. Te entrego essa falha da minha vida. Te entrego o meu casamento. Te entrego o meu filho. Te entrego a igreja do Senhor. Te entrego os pastores. Te entrego os meus irmãos que estão aqui do meu lado, na mesma condição minha. Senhor, eu te entrego tudo e todos nas suas mãos agora. E pode ter certeza de uma coisa: Deus está nesta manhã para nós, na nossa tradução da Bíblia, falando: eu sou o teu pastor, nada te faltará. Eu sou o Senhor, teu pastor, e nada te faltará. Eu sou o Senhor, teu pastor, você é minha ovelha, e nada te faltará. Aleluia, 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 aleluia. O centro dessa igreja é Jesus. O centro dessa igreja é Jesus. O quê? Meus joelhos se dobrarão, e toda língua confessará de hoje. Comece a confessar isso agora. Comece a confessar.
Nós não podemos acrescentar nem um segundo ao curso da nossa vida, mas nós podemos decidir não desperdiçar nem um segundo fora da presença do Pai. Eu não posso perder a oportunidade de glorificar o nome do Senhor nas coisas que Ele faz, que eu posso ver com meus olhos. Hoje eu estava me preparando. Se os irmãos quiserem voltar para os seus lugares, sejam abençoados em nome de Jesus. Eu estava me preparando para